Fala galera, eu sou o PR e tô aqui para te ajudar a acertar questões de concurso. E hoje nós vamos dar um salto de evolução no nosso conhecimento de hardware. Então, vamos nessa. Nós já aprendemos que a CPU processa os dados. Também já aprendemos que a memória e o HD armazenam dados. E nós também já aprendemos que a memória RAM é uma memória volátil. Então ela perde os dados quando desligamos a energia. Já o HD não é volátil, ou seja, não perde os dados quando desligamos a energia. E nós também aprendemos sobre outros vários componentes lá na playlist O Básico do Básico. Mas hoje vamos começar a entender como acontece o trabalho em conjunto das peças de hardware de um computador. Basicamente, quando o processador precisa de um dado, ele olha em um de seus componentes internos, que nós vamos já ver ainda nessa aula de hoje. Mas quando o processador percebe que não tem aquele dado, ele vai lá na memória RAM. E se a memória RAM tiver o dado, ela envia para o processador. Caso não tenha, será preciso ir buscar lá no HD. E hoje nós só vamos precisar olhar a fundo o processador. Então o raio-x da memória RAM e o HD nós vamos deixar para outra aula. E aqui, pessoal, é aquele momento que eu peço a sua total atenção. Dentro do processador, nós temos alguns componentes. Vamos entender cada um deles hoje. Primeiramente, eu quero falar sobre a ULA, Unidade Lógico-Aritmética. Essa é a parte do processador que executa o processamento propriamente dito. Já a unidade de controle, ou como também é chamada em questões de concurso, o C, são responsáveis pelo controle daquilo que é processado pela ULA. Basicamente, a UC passa as instruções de processamento. Mas PR, estou com uma dúvida. Calma, pessoal. Vou já dar um exemplo que vai clarear tudo. Vamos para os registradores. Os registradores, a grosso modo, são memórias internas do processador. Então vamos para um exemplo. 2 mais 3 mais 5. O sistema operacional vai perguntar para o C quanto é esse cálculo. A UC vai mandar a ULA calcular. E a ULA vai processar esse cálculo, armazenando os dados nos registradores. Lembrem que no processador não são registrados números, nem sinal de soma. Os cálculos no processador são feitos com zeros e uns. Então essas informações são armazenadas nos registradores e vão sendo utilizadas pela ULA. Ah, PR, agora eu entendi. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Mas espera aí, faltou falar de um componente. Exatamente, pessoal. E esse componente nós vamos falar no próximo slide. Mas antes eu quero deixar uma observação. A UC também controla quando e qual processo terá prioridade na ULA. Sendo assim, a UC gerencia a entrada e saída de processos na ULA. Imaginem vocês, existem vários processos sendo rodados no seu computador nesse momento. E a UC quem está gerenciando cada processo desse. Então vamos ao próximo slide e vamos entender o que é a cache. A cache, pessoal, é um tipo de memória. Hoje a memória cache, na maioria das vezes, é encontrada dentro do processador. Então vamos melhorar aquele fluxo que já vimos no início da aula. Lá no início dos PCs, a memória cache foi criada para ficar entre a memória RAM e o processador. Isso tudo para dar mais velocidade. Na próxima aula você vai entender o comparativo das velocidades. Mas resumindo, a memória RAM é mais lenta se comparada com a velocidade do processador. Então por isso foram criadas as memórias cache, que podem ser encontradas em níveis, ou no inglês, levels, sendo level 1, level 2, level 3 e em alguns casos até o level 4. As memórias cache ajudaram tanto na velocidade do PC que foram incorporadas dentro dos processadores de um tempo para cá. Mas não confunda a cache com os registradores. Basicamente, os registradores são memórias bem menores e também são mais velozes. Além disso, os dados são armazenados nos registradores quando no momento do processamento. Então agora vamos ver como isso cai em prova de concurso para que a gente possa fixar esse conhecimento. Questão 1. A unidade central de processamento, o CP ou CPU, é o componente de hardware que executa as instruções apresentadas por um programa de computador. Assinale a seguir o componente da UCP responsável pelos cálculos e também pela manipulação de dados. Primeiramente, pessoal, eu quero que vocês percebam essa sigla UCP. É simplesmente a tradução de CPU, que também é o nosso processador.
Então a questão quer saber qual o componente do processador que é responsável pelos cálculos. E hoje nós já aprendemos isso. Então escolha uma letra e vamos conferir. Exatamente, pessoal. Unidade lógico-aritmética. ULA. Próxima questão. Questão 2. Preencha as lacunas com os nomes corretos dos principais componentes da CPU. Item 1. Responsável por gerenciar toda a entrada e saída de dados da CPU, além de definir a ordem e o tempo das instruções. E aí, pessoal? A que componente esse item 1 faz referência? Quem gerencia os processos, ou seja, quem gerencia a entrada e saída de dados da CPU, é a UC, unidade de controle. Então vamos para o item 2. Parte da CPU responsável por realizar operações matemáticas e comparações lógicas. E aí, pessoal, acabamos de ver na questão anterior. Esse componente é a ULA, unidade lógico e aritmética. Item 3. Unidades de memória internas à CPU, onde os dados que foram buscados na memória são armazenados. E aí, pessoal, memória interna à CPU, onde os dados que foram buscados na memória são armazenados. Nós vimos na aula de hoje que são os registradores. Na hora do processo, os registradores são utilizados pela ULA para guardar as informações. Então marque o item correto e vamos conferir. Exatamente como tínhamos respondido, item C. Vamos para a próxima questão. Em informática, hardware pode ser definido como sendo os dispositivos físicos de um computador. O hardware que consiste em uma pequena quantidade de armazenamento rápido, normalmente construído de elementos... Mas espera aí, PR. Olhando as respostas, eu já consigo responder. Exatamente, pessoal. Às vezes a gente não precisa nem ler a questão toda. A questão fala de um hardware que consiste em uma pequena quantidade de armazenamento rápido. Então, o item A, ULA, é responsável pelo processamento lógico. Então não é essa a resposta. O item B é a CPU, ou seja, é o processador como um todo. Também não é essa a resposta. O item C, registrador, foi exatamente o que vimos na aula. É o único item que se encaixa nessa questão. Então vamos ganhar tempo e já conferir? Exatamente como já imaginávamos. Registrador. E barramento você já sabe o que é. Você já estudou isso lá na playlist O Básico do Básico. Então vamos para a próxima questão. Questão 4. A respeito da memória cache, presente nos microcomputadores modernos, sabe-se que ela é implementada de formas diferentes, em função do fabricante do processador ou computador. Atualmente, em grande parte dos processadores computadores, a memória cache é dividida em níveis, usualmente denominados de... Pessoal, também questão bem simples que nós já vimos na aula de hoje. Então marque uma questão e vamos conferir. Exatamente, pessoal. A memória cache é dividida em níveis, level 1, 2 e 3. E em alguns casos, nós encontramos o level 4 também. Então vamos para a quinta questão. Questão 5. A respeito dos componentes de um computador, analise as afirmativas. Item 1. A unidade central de processamento salva dados não voláteis. E aí, pessoal? Esse item está correto? Não, não é, pessoal. A unidade central de processamento, ou seja, UCP, que também podemos chamar de CPU ou processador, processa dados. É aquela peça processador. Item 2. A memória executa instruções por meio de dispositivos ULA. Pessoal, a memória não, a memória armazena dados. Ela não executa instruções. Quem executa instruções é o processador por meio da ULA. Item 3. Registrador é uma coleção de circuitos que armazenam bits. E aí, pessoal, o que acham? Exatamente, pessoal. Registrador armazena bit. Lembrem que dentro do processador nós trabalhamos com zeros e uns, ou seja, nós trabalhamos com bits, que nós já aprendemos na aula passada. E agora, qual item seria o correto? Vamos conferir? Item A, pessoal, somente o item 3 está correto. E como não poderia faltar, aquele versículo de reflexão. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire conhecimento. Provérbios 3, 13. Não deixe de ler o livro de Provérbios. Lá você vai encontrar muita sabedoria, muito conhecimento, muita bênção de Deus para a sua vida. Fiquem com Deus e até a próxima.